Oi! Você sabe qual é o erro nessa divisão? Até descer o algarismo 3 está correto, mas como 3 é menor que 4, é necessário acrescentar um zero no quociente antes de descer o outro algarismo, 6. E é isso que havia faltado. Assim, 436 dividido por 4 é igual a 109 e não a 19. O ideal é ensinar essa regrinha utilizando material concreto, para que ela faça sentido e nunca mais seja esquecida. Veja como. Ok, então deixei já o 436 aqui representado. Eu tenho 4 centenas. 1, 2, 3, 4. 4 centenas aqui empilhadinhas. 3 dezenas e 6 unidades, certo? 6 unidadezinhas aqui. Eu vou fazer a divisão do 4, o primeiro algarismo que está à esquerda, 4 centenas, em 4 grupos. Utilizarei os meus 4 espacinhos agora. Vou colocar em cada um dos grupos uma plaquinha. Vai dar uma divisão bem certinha aqui. 4 dividido por 4 é 1. Então, eu terei em cada um dos meus 4 grupos uma centena, certo? Então, eu vou registrar aqui uma centena em cada um dos grupos. Lembrando a importância de registrar o valor desse 1. Esse 1 está na posição de centena, tem um valor posicional de 100. O que eu fiz de divisão? Eu fiz que 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, portanto, eu já dividi 4 centenas e não sobraram centenas. 4 menos 4 é 0. Agora eu vou descer a dezena. Vou começar a trabalhar com as dezenas. Eu tenho aqui 3 dezenas, ok? Tem como dividir 3 dezenas em 4 grupos? Se eu dividir em 4 grupos, o que vai acontecer? Vai ficar faltando uma dezena para esse grupo, né? Não dá uma divisão certinha. Eu preciso que em cada um dos grupos eu tenha o mesmo valor, a mesma quantidade. Então, eu vou tirar essas dezenas, porque não dá para fazer essa divisão. Então, quantas dezenas eu tenho em cada um dos meus 4 grupos? Então eu tenho que registrar isso aqui. Não posso, em hipótese alguma, esquecer. Eu preciso registrar que eu fiquei com 0 dezena em cada grupo. Não tenho dezena, certo? Então, das minhas dezenas, 4 vezes 0. 0 dezenas. 0 dezena, né? 0 dezena. E sobraram ainda essas mesmas 3 dezenas para serem divididas. Eu preciso dividi-las de alguma forma. Então, agora eu vou trabalhar com as unidades. Já registrei as dezenas, já vou para as unidades. Vou até colocar já o U aqui de unidades, que é o que eu estou trabalhando no momento. Vou descer o 6 lá do ladinho do 3, ficando com o número 36, que é o que eu tenho aqui. Eu tenho 3 dezenas e 6 unidades. Só que agora eu estou trabalhando com as unidades, então eu preciso fazer essa troca dessas 3 dezenas por quanto? Por 30 unidades. 10 mais 10 mais 10. Então, agora eu vou tirar essas 3 barrinhas e vou pegar 30 cubinhos. Eu já tenho eles contadinhos aqui, 30 cubinhos. Claro que se a criança ainda está aprendendo, né, a fazer essas trocas, é legal a gente fazer essa conferência, né, de dezena por dezena, a contagem bem certinho, tá bom? Então, tenho 30 cubinhos, 30 unidades aqui e continuo com 36. 30 da troca que eu fiz, mais os 6 que eu já tinha, ok? 36 dividido por 4. Então, agora eu posso unir tudo isso, eu tenho 36. E aí, para a criança, a gente deixa fazer a tentativa, né? Então, a criança pode olhar para essa quantidade e tentar colocar 5 por vez em cada um dos grupinhos, por exemplo. Então, vai colocar 5 nesse. Só é importante orientá-la que a quantidade que ela coloca num grupo, ela precisa colocar nos demais também. Então, 5 nesse, 5 nesse e mais 5 no outro.
ainda sobraram muitas unidades, né, para serem divididas. Aí tem crianças que vão tentar colocar um por vez, outras vão já tentar colocar mais 3 e assim por diante. Eu sei que eu preciso colocar mais 3, mas a gente deixa a criança fazendo essa tentativa, ok? Já vou colocar aqui mais 3 em cada grupo. E ainda não foi suficiente, certo? Ó, tinha feito a contagem errada, né? Achei que eu já tinha colocado 6. Não, eu tenho 8 em cada grupo. E ainda sobraram 4, então eu preciso colocar mais quantos, né? Quantas unidades em cada grupo? Uma unidade em cada grupo, né? É o que eu posso fazer. Colocando mais uma unidade em cada grupinho, eu fico com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades em cada grupo. É sempre importante pedir para que a criança, o aluno, confira, né? Aqui tem 9, aqui tem 9 também. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí confere nesse, certo? Então, dividindo as 36 unidades em 4 grupos, a gente obteve 9 unidades em cada um dos grupos. Eu dividi 4 vezes 9, 4 vezes 9, que é 36. Opa, que é 36. E 36 menos 36 é zero. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma unidade aqui para dividir todas. Dividi as centenas, consegui dividir as dezenas depois que fiz a troca e dividi as minhas unidades todas, resto zero, a divisão terminou. Então, 436 dividido por 4 é igual a uma centena, 0 dezena e 9 unidades, ok? 109. Tenho 109 aqui, 109 nesse e nesse também, em cada um dos meus 4 grupos. E lembrando, quando a divisão dá resto zero, eu digo que é uma divisão exata, ou ainda posso dizer 436 é divisível por 4, ok? Agora a gente vai fazer mais um exemplo, só que agora sem utilizar o material dourado. Por quê? A intenção do material dourado é justamente essa, que a gente não fique dependente dele, né? A gente, que eu digo, a criança. Ele serve para que a gente compreenda o processo e aos poucos vá abstraindo, vai conseguindo fazer de forma mais automática. Vou deixar aqui, mas eu vou fazer sem utilizar o material. Esse aqui é do exemplo anterior, do exemplo de 436 dividido por 4. Ah, só voltando para esse, ó, rapidinho. Qual é o erro comum que acontece aqui? É esquecer deste zero, né? Então eu teria o resultado 19. Se eu esquecesse de colocar o zero e fizesse aqui, né? Baixei o 6, mas não coloquei o zero na casinha da dezena. É um erro muito comum, então aí eu teria um erro grande, né? De 109 para 19, ok? Então, só para relembrar que o erro comum nesse caso é exatamente esse, é esquecer esse zero, e a compreensão do porquê a gente coloca ele fica muito legal quando a gente utiliza o material dourado, certo? Vou aproveitar essa pausa só para mostrar para vocês que o material dourado que eu utilizo é este, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse de adquirir esse mesmo material dourado. Tem tanto de 611 peças, que é esse que eu estou utilizando, e tem também o menorzinho, o individual, de 111 peças. Ok? Mas vamos continuar aqui e agora a gente não vai utilizar o nosso material dourado, a gente vai fazer de forma mais automática, abstraindo um pouquinho mais. Então, a gente olha para uma divisão como essa, 621 dividido por 3, sempre olhando o primeiro algarismo aqui da esquerda, é o 6. Mas é 6 o quê? Centenas. Eu estou dividindo as centenas. 6 centenas, aí a criança no início vai lembrar lá das plaquinhas, então ela vai pensar que se ela dividir 6 centenas em 3 grupinhos, e ela vai fazendo as tentativas, e vai lembrar, vai chegar à conclusão, né, de que em cada um dos grupinhos ela obterá 2 plaquinhas, 2 centenas, ok? Pode também fazer desenho, né? É um processo também da transição do material concreto para o abstrato, né? Ela pode fazer risquinhos, fazer desenhos, ou então olhar para as mãos, né? Pode imaginar que ela tem 6 centenas aqui, também é uma possibilidade.
E também é bom ressaltar, né, já que falamos disso, que cada criança tem uma maneira diferente. Algumas vão abstrair de uma forma mais rápida, outras vão precisar fazer desenhos, olhar para as mãos, enfim. Cada uma vai encontrar uma maneira, né, claro, com o direcionamento do professor, da professora, mas cada uma vai encontrar a maneira melhor para partir para esse processo de abstrair um pouquinho mais, ok? Vamos lá então. O que nós fizemos aqui? Dividimos o 6 pelo 3, dá 2 centenas em cada um dos 3 grupos. O que foi dividido? Eu dividi 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6 e sobra 0. Agora vamos descer o algarismo 2 das dezenas. Já trabalhei com as centenas, agora vou trabalhar com as dezenas. E agora que está o ponto-chave. Eu vou lembrar aqui do meu material concreto, não vou utilizar, mas vou lembrar. Se eu tenho 2 dezenas, eu consigo dividir essas 2 dezenas em 3 grupos? Eu não consigo. Então, qual é o número que eu preciso colocar aqui para as minhas dezenas? Qual é o algarismo, né, que eu preciso colocar aqui? É o algarismo 0. Eu não consigo dividir as 2 dezenas em 3 grupos, obtendo uma quantidade inteira e igual em cada um deles. Então, vou registrar aqui que eu fiz o que para as dezenas? Quantas em cada grupo? 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. E ainda sobraram essas mesmas 2 dezenas, ok? Agora sim, trabalhei com as dezenas, registrei o 0 aqui, vou descer a minha unidade. Descendo a unidade, fiquei com o número 21, 2 dezenas e 1 unidade, 21 unidades. E aí a criança vai tentar fazer essa divisão de 21 por 3. Algumas já vão pensar assim, deixa eu colocar o U aqui já. Algumas já vão pensar assim, 3 vezes quanto que dá 21? Né? Mas eu não acho interessante que o professor já mostre essa possibilidade. Deixe que a criança tente fazer a divisão, ok? Muito bem, 21 dividido por 3 é 7. 3 vezes 7, que é o que foi dividido, é exatamente 21. 21 menos 21, resto 0. Já dividi as centenas, as dezenas, a unidade, então o meu cálculo encerrou. Resultado, 2 centenas, 0 dezenas, 7 unidades, portanto 207. Qual é o erro comum aqui? É esquecer esse algarismo aqui no valor posicional das dezenas, que é o 0, quando eu não consigo fazer essa divisão e preciso descer também a unidade. Então, eu desci a dezena, logo em seguida desci a unidade, eu preciso mostrar isso aqui no meu resultado. 621 dividido por 3 é 207, é uma divisão exata, portanto, 621 é divisível por 3. Certo? Espero que esse vídeo contribua para que o processo de ensino e de aprendizagem da divisão se torne mais significativo. Vamos juntos ensinar matemática de verdade? Até a próxima!